havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, submeto à Câmara para aprovação a ata da 17ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, aprovada. Discussão e votação, leitura do expediente. Não há, excelência. Comunicações da presidência, sorteio de processo. Também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores para comunicações e registro. Olá, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro. Eu ia te chamar de deputado de novo. Hein? Conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, comunica-se plenário que no processo TC 1845-2014 e 5399-2012, o senhor Humberto Alves de Souza solicitou sustentação oral. Deferiu o pleito, marcando o julgamento para o dia 8 de julho, devendo a requerente ser notificada para que exerça o seu direito requerido, devendo a notificação ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, no e-mail do senhor Marcelo Gomes Pimentel. Aí encaminho aqui o e-mail, o telefone, advogado devidamente constituído nos autos. Também do mesmo requerente, mas em processos diversos, 5580-2012 e 3047-2013, que solicita sustentação oral, também deferir, marcando para o dia 1º de julho. Então, são 2 sustentações orais em cada sessão, porque uma com 4 seria excesso. Então, também deferi, pedindo a notificação, preferencialmente por meio eletrônico. Está aqui o advogado. Em suma, é apenas isso, presidente. Devolução dos processos com pedido de vista. Não havendo, vamos passar a apreciação de medidas cautelares. Também não tem. Leitura de acordo e pareceres. Palavra, conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Acordo TC 421-2015, processo TC 3642-2014, prestação de contas bimestral, 6º bimestre, mês 13 e 14 de 2013, Prefeitura Municipal de Alegre, saneamento da omissão, arquivamento. Acordo TC 422-2015, processo TC 5163-2014, prestação de contas bimestral, 1º e 2º bimestre de 2014, Fundo Municipal de Educação de Alegre, também saneamento da omissão, arquivamento. Acordo TC 423-2015, processo TC 7822-2014, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Pinheiros, 3º bimestre de 2014, também saneamento de conta, saneamento de obrigação, saneamento da omissão, arquivamento. Acordo TC 424-2015, prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, Prefeitura Municipal de Soretama, processo TC 2650, regular, quitação, arquivamento. Acordo TC 425-2015, processo TC 3312-2012, relatório de auditoria Prefeitura Municipal de Ecoporanga, acolher razões justificativas, recomendação, arquivamento. Acordo TC 486-2015, processo TC 3641-2014, prestação de contas bimestral, 13 e 14 de 2014, Fundo Municipal de Educação de Alegre, saneamento da omissão, arquivamento.
Acordo TC 487-2015, processo TC 437-2015, prestação de contas bimestral, 15 bimestre 2014, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Saneamento da missão, arquivamento. Por fim, senhor presidente, acordo TC 488-2015, processo TC 2498-2014, prestação de contas anual referente ao exercício 2013 da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo, ASP. Contas regulares, quitação, arquivamento. É só. Obrigado, conselheiro. Palavra do conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acordo TC 490-2015, processo TC 2480-2014, Superintendência Regional de Saúde de Cachoeira de Itapemirim, prestação de contas anual, exercício 2013, responsável José Luiz Leal Darós. Regular, quitação, arquivar. É somente, senhor presidente. Obrigado. Palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Acórdão TC 409-2015, processo TC 8178-2014, Fundo de Assistência Social de João Neiva, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre do exercício 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Obrigado. Vamos passar aos processos em pauta e julgamento. Concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudipe. Obrigado, senhor presidente. Inicio com o processo 2946-2013. É uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012 da Câmara Municipal de Castelo. Eu estou acompanhando o atendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas regulares com a devida quitação, com determinação e posterior arquivamento. Processo a seguir, 1447, prestação de contas anual, referente à Câmara Municipal de Conceição da Barra. Faz a divergência, eu vou fazer a leitura. Presentes autos, prestação de contas e relatório de auditoria da Câmara Municipal de Conceição da Barra, exercício 2009, sob a responsabilidade do senhor José Souza Fernandes. Prestação foi protocolizada em 26 de fevereiro de 2010, confrontando essa despesa fixada 2.956.000 com a despesa realizada 2.375, percebemos uma economia orçamentária da ordem de R$580.000. Da mesma forma, o balanço financeiro apresenta uma disponibilidade para o exercício seguinte da ordem de R$290.000, a superávit na ordem de R$116.000 e receita corrente líquida do município de R$41.667.275. A despesa de pessoal com poder legislativo correspondeu a 3,45%, cumprindo o limite constitucional da ordem de 6% e prudencial da ordem de 5,7%. Também o gasto de subsídios ficou no limite constitucional de 5%. O gasto de subsídio de todos também ficaram dentro do limite constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a análise contábil foi pela regularidade. Com relação aos atos de gestão, identificou-se 9 irregularidades que, após citação e instrução técnica, recebeu uma análise conclusiva
afastando a responsabilidade da senhora André do Rosário Rios, rejeitando as razões justificativas pelo senhor Marcelo Quartesani, também do senhor Geraldo Nonato, sugeriu julgar irregulares com relação a 5 itens do presidente e ainda com ressarcimento da quantia de R$ 49 mil, equivalente a 25.659 VRTE, determinando a instauração de um sistema de controle interno. Ministério Público de Contas, parecer da Lavra do Eminente Procurador-Geral Dr. Luiz Henrique Anastácio, anuiu ao relatório. Muito bem. Vamos ao voto. Só esclarecer com relação às irregularidades remanescentes. Contratação de assessoria para realização de funções próprias de cargo público, no caso em questão, assessoria contábil, contratação de preço ineficiente, ausência de clareza de detalhamento na descrição do objeto, ausência de comprovação de execução contratual e liquidação da despesa com pagamento indevido. Estamos falando de combustível, ausência de controle interno, contratação de serviço contido na competência de cargo público do quadro da administração, é a questão da assessoria. Entendeu a área técnica, contratação de assessoria referente ao contrato 04 no valor de R$ 49 mil seria irregular, por se tratar de objeto vago e impreciso, que não se inclui no rol de tarefas cuja especificidade justifica a contratação de serviços externos, mas caracterizado como serviços habituais próprios de ocupante de cargo pessoal da Câmara, cujas competências estão previstas no plano de cargo e salário constante nos anexos da resolução 001/2009, estando assim violada a exigência constitucional de concurso público. No mesmo sentido, entendeu como irregular a ausência de comprovação de execução contratual de liquidação de despesa com pagamento indevido referente ao contrato, alegando não foi localizado qualquer documento, parecer, relatório, que pudesse comprovar a execução e aquisição de direito a pagamento pelo credor, opinando pelo ressarcimento do valor mencionado. A terceirização de serviços, um assunto que tem dividido essa corte. A própria área técnica, no processo 2292/2004, Câmara de Bitirama e 1924/2004, Câmara Municipal de Presidente Kennedy, o tribunal relevou essas irregularidades. Só lembrar a esse plenário, esse assunto teve um voto longo do conselheiro Chamon, que acabou solicitando a questão de um pré-julgado. Eu fui vencido, entendendo que era impossível e inadequada a utilização de pré-julgado, porque o mesmo só ocorreria se houvesse reiteradas decisões nessa direção, o próprio núcleo de jurisprudência se encarregaria de construí-lo. Mas acabei vencido nessa votação e, instaurado o pré-julgado, vencido, fui sorteado relator. Encaminhei ao Ministério Público para manifestação, recebi o processo com manifestação do Ministério Público, contrário à instauração do pré-julgado, com as argumentações que eu tinha trazido no voto vencido, e ainda com a argumentação que, no caso concreto, o processo já teria acabado, isso deverá retornar ao plenário nos próximos dias. Mas, voltando à discussão do caso concreto. O tema tem provocado debates acalorados,
em busca de um viés que adeque a norma à peculiaridade de cada jurisdicionado, uma vez que é assim que deve ser o julgamento no caso concreto. No caso em tela, mediante as condições precárias da Câmara Municipal em análise no que tange ao aparato técnico, entendo que a atitude do gestor foi de encontro ao interesse público, considerando que os novos funcionários nomeados precisavam ser assessorados nas diversas atividades do setor sob o termo de descobrimento da legislação. Da mesma forma, após a prestação do repetitivo serviço e, consequentemente, o consequente treinamento do referido corpo técnico, a assessoria tornar-se dispensável. Entendo também que a hipótese de ressarcimento não merece prosperar, uma vez que o assessoramento, ou melhor, a ausência, não ficou demonstrada como pretendeu a área técnica. O gestor trouxe aos autos documentação que entendeu suficiente para a liquidação de despesa. Há um entendimento em alguns processos que a área técnica defende o ressarcimento pela existência apenas da irregularidade. A votação dessa Corte tem sido no sentido de que o ressarcimento, para ser implicado o ressarcimento, há necessidade de comprovação da ausência da prestação do serviço, eventual desvio, é outro conceito. Muito bem. Desta forma, estou acompanhando o entendimento do conselheiro Chamum, externado no processo 2524/2010, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, e as irregularidades remanescentes, entendo que, no conceito da proporcionalidade, não são comprometedoras a ponto de macular as contas. Estou votando pela regularidade com ressalva, com as determinações na questão do controle interno já em vigor, já tem uma resolução própria disso, o processo é anterior, e orientações com relação à etapa de procedimento licitatório com relação à cotação de preço ineficiente, ausência de clareza e detalhamento de descrição de objeto. Há uma divergência, senhor presidente, e em face da mesma, retorno a palavra, Vossa Excelência. Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Qual relator? Eu também acompanho o relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Abudib. Senhor presidente, o processo a seguir tem uma característica especial. Ele foi objeto de sustentação oral em sede de análise de quitação. Foi solicitado, em sede de sustentação oral, uma revisão de julgamento. É um precedente e, ao mesmo tempo, se for encampado, o quórum não seria essa Câmara, seria no plenário. Eu vou adiar por mais uma sessão. Estamos estudando essa matéria, e se na próxima sessão ou julgaremos aqui, ou será retirado de pauta e encaminhado ao plenário. Agradeço. Ok, conselheiro. Conselheiro Sérgio Abudib relatou processo 2946/2013, regulares com quitação, determinação a arquivar. Processo 1447/2010, regulares com ressalvas, determinações a arquivar. E o 3009/2012 adiado. Palavra do conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luciano, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 4402/2014,
omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento. O senhor Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal de Alfredo Chaves. Processo 7684-2014, omissão também na remessa, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Roberto Fortunato, acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento. Processo 9510-2014, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Roberto Fortunato Fiorim, acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, posterior arquivamento. Processo 580-2015, omissão na remessa, Fundo Municipal de Saúde Domingo Martins, responsável Márcia Alvina Rocha Fernandes, acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão da senhora Márcia Alvina, posterior arquivamento do feito. Processo 3066-2003, Câmara Municipal de Divino São Lourenço, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável José Edson de Souza. O dos presentes autos de prestação de contas anual na Câmara Municipal de Divino São Lourenço, exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor José Edson de Souza, que teve reconhecida a sua boa-fé, porém, suas alegações de defesa foram rejeitadas, sendo assim notificado no prazo de 30 dias para efetuar o ressarcimento da importância correspondente a 3.020 VRTE. Ocorre que, ao confirmar o pagamento do ressarcimento em referência, o responsável informa a ocorrência de um equívoco ao realizar a operação, pois recolher o valor que lhe fora imputado indevidamente aos cofres do Governo do Estado do Espírito Santo. Considerando o reconhecimento de boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, a constatação da inobservância de irregularidade grave na análise das contas, o requerimento de restituição aos cofres estaduais para os cofres municipais, protocolizado dia 15 de abril do corrente, haja vista o equívoco cometido pelo gestor ao efetuar o pagamento da quantia assinalada na decisão preliminar TC 10.215. Voto com fundamento para o quadro artigo 157 do regimento, pelo saneamento dos presentes autos e pela regularidade das contas com ressalva da Câmara Municipal de Divino São Lourenço sob a responsabilidade do senhor José Edson Souza, dando-lhe a devida quitação. Após ser julgado, arquive-se. Processo 4618-2009 é uma representação, decisão. Trata os presentes áudio de representação proposta pela Sociedade Empresária Empório Car Limitada, com pedido de medida cautelar em desfavor do edital do pregão presidencial 05-2009, realizado no município de Marechal Floriano, cujo objeto era a prestação de serviços de administração e fornecimento de auxílio à alimentação via cartão eletrônico magnético destinado a atender os servidores daquele município. Em síntese, alega a representante que fora inabilitada indevidamente do certame em razão de que a municipalidade entendeu que a mesma teria apresentado cartão CNPJ, onde consta o objeto social diverso do requerido para a licitação, como também existente de suposta irregularidade em seu enquadramento cadastral. Encaminhados os autos ao então Conselho Daílson Laranja, entendendo não ser cabível a concessão de medida cautelar, solicitou a apuração dos fatos por meio de auditoria especial, como se vê a folha 68. A sexta Contraladoria técnica, acompanhando o relatório de auditoria 20 de 2010, entendeu pela improcedência da representação. Nos termos regimentais, o Ministério Público, através do parecer da lá do Dr. Luciano, divergindo da conclusão técnica, pugnou para que os autos fossem devolvidos à área técnica para apurar possível dano ao erário, citação dos responsáveis e seguimento do feito. Oficiada a Receita Federal pelo Ministério Público de Contas, através do ofício 98/2011, a Receita presta esclarecimento em relação à representante. Em razão de assumir a presidência desta casa, os autos foram encaminhados ao então conselheiro Humberto Messias, sendo posteriormente sua vaga ocupada pelo conselheiro Rodrigo Chamon. O conselheiro Rodrigo, acolhendo a manifestação ministerial, determinou o retorno dos autos à área técnica para prosseguimento do feito. Em manifestação técnica preliminar, a sexta CT apurou diferenças de valores em relação ao contrato firmado com a empresa Comprocard, vencedora do certame hora analisado referente ao exercício 2009 a 2012,
comunicando a multiplicidade de relatorias. Promovido o sorteio, coube a minha relatoria dos presentes autos. A sexta CT, através de TI, sugere a citação dos responsáveis, apontado o possível ressarcimento ao erário. Acompanhando o entendimento técnico, votei pela conversão dos autos em tomada de contas e citação dos responsáveis que, devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativa. Instaram a se manifestar o núcleo de estudo técnico e análise conclusiva, através da ITC, concluiu pela regularidade o multa de ressarcimento ser acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Depreende-se dos autos que a matéria controversa cinge-se ao fato da inabilitação indevida ou não da Sociedade Empresária Empório Car, decorrendo do pregão presidencial 05/2009, realizado no município de Marechal Floriano, objetivando a contratação de serviços de administração e fornecimento de auxílio alimentação via cartão eletrônico magnético. Alega representante que o pregoeiro do município de Marechal Floriano entendeu que a mesma não possui o seu CNPJ, a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, condizente com o objeto do certame. Acustou documentos, onde esclarece que o Código da Atividade Principal da representante compreende os serviços licitados. Insurge ainda a representante, no sentido de que a administração também a inabilitou, invocando a tese de que o enquadramento da empresa no regime de tributação das MS e EPPs estaria equivocado. Afirma que os benefícios previstos na Lei Complementar número 12306 não foram observados no certame, até porque não houve situação de empate e também não houve irregularidade nos documentos fiscais que ensejar sua regularização. Compulsão dos autos, observa as folhas 5254, parecer jurídico do município de Marechal, onde o douto procurador, analisando a Lei Complementar 123/2006, entendeu que havia irregularidade cadastral da empresa representante, o que bastaria para inabilitá-la, afrontando o princípio da isonomia, pelo fato de que a representante possuía benefícios fiscais de forma irregular. Além de tal fato, entendeu o procurador do município, que a atividade econômica da empresa deveria estar declarada para fim de cadastro, CNPJ, correspondente ao Código 82.99.702, que se refere à emissão de vales alimentação, vale transporte e similares. Por fim, opinou pela inabilitação da representante, que foi vencedor do certame no momento dos lances. Conforme consta dos autos e em pesquisa realizada na internet, a CNAE é um instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária do país. Sobre a impossibilidade da inabilitação da empresa com fundamento unicamente do Código CNAE, já decidiu o Tribunal de Contas da União, dos acórdãos 1203/2011, 42/2014, que o CNAE não deveria sozinho constituir o motivo para inabilitação em processo licitatório, havendo outros meios de comprovação da compatibilidade do ramo de atuação da empresa com objeto da licitação, a exemplo do contrato social. Feitas essas considerações, me parece que o parecer jurídico do município de Marechal Floriano detém entendimento equivocado, pois analisou tão somente a indicação contida na CNAE, sem, entretanto, observar o objeto social da empresa representante, se a mesma poderia ou não exercer atividade pretendida pela administração. Em relação ao Simples Nacional, com bem sobressado pela unidade técnica, não compete à Comissão de Licitação recusar documento oficial, havendo órgão competente pela inscrição e manutenção reconhecendo a regularidade do registro. Nesse quadrante, forçoso concluir que o parecer equivocado ensejou na inabilitação indevida da representante. No outro giro, quanto ao ressarcimento apontado, creio que devemos levar em consideração aspectos relevantes para a deliberação. Em primeiro momento, relembro que a presente representação foi protocolada nessa Corte de Contas em 24/7/2009, objetivando concessão de medida cautelar para suspender o edital do pregão presencial em análise, o que não foi deferido pelo então relator conselheiro Dailson Laranja. Realizada a auditoria especial, a Sexta Controladoria Técnica concluiu pela improcedência da denúncia, entendendo que o parecer emitido pelo procurador municipal foi correto em sugerir a inabilitação da representante. O Ministério Público, através de parecer do doutor Luciano, divergiu do entendimento técnico, sugerindo o retorno dos autos à unidade técnica para seguimento do feito.
Reanalisada a matéria, a área técnica passou a ter o entendimento pela irregularidade da inabilitação da empresa representante e a consequente contratação por valor superior da empresa classificada em segundo lugar. Diante destas constatações, entendo que qualquer medida condenatória a título de ressarcimento por parte desta Casa é desproporcional na medida em que esta Corte de Contas, ao analisar o pedido de concessão de medida cautelar, inicialmente entendeu pela sua não concessão, tendo a área técnica, inclusive, opinado pela improcedência da representação e o arquivamento do feito. Portanto, não vislumbro com apontar que a inabilitação da representante tenha consubstanciado conduta eivada de um erro crasso, inexcusável a ponto de justificar uma imputação de débito. Com efeito, o que se observa é que o TCE, somente em momento posterior e reanalisando o feito, é que passou a entender pela irregularidade da inabilitação da representante. Logo, se a dúvida ou interpretação equivocada nos é permitida, por que não ao gestor? Diante desse prisma, somado ao fato de que não consta nos autos qualquer indício de direcionamento, má-fé ou até mesmo superfaturamento da contratação da segunda colocada, e tendo em vista que os serviços foram efetivamente prestados, não vejo como acatar a proposição de imputação de débito no caso em exame. Importante frisar que no caso concreto, a responsável Eliane Paes Lorenzoni, ao homologar a licitação e assinar o contrato, e o pregoeiro Alexandre Freitas, ao conduzir o pregão, o fizeram com base no posicionamento jurídico equivocado, o que, ao meu sentir, não poderá ser a eles imputada penalidade de multa, em razão de que a conduta por eles adotada foi executada dentro da razoabilidade exigida ao administrador e servidor médio. Por fim, com relação ao senhor Gustavo Pavese Isoton, vejo que a manifestação constante em seu posicionamento sustentou opinião técnica com certa complexidade jurídica da matéria, defendendo tese aceitável, ainda que considerada equivocada. Aliás, o entendimento inicial da equipe técnica deste tribunal, motivo pelo qual não vislumbro a possibilidade de aplicar penalidade ao parecerista. Feitas essas considerações, convém rememorar a vossas excelências que o processo em comento se originou de representação posteriormente convertido em tomada de contas em razão de possível ressarcimento consoante estabelece o artigo 115 da Lei 621/2012, o que acabou por modificar sua natureza. No caso presente, como por mim esposado, a situação analisada não comporta aplicação de multa e imputação de débito. Assim sendo, temos que o processo tiver seguido em sua natureza originária, qual seja a de representação, a consequência jurídica para os responsáveis seria somente de recomendação. Por outro lado, em processos convertidos em tomada de contas, a deliberação será pelo julgamento pela irregularidade dos contos, prejudicando, ao meu sentir, a situação jurídica a que o ordenador estava exposto antes da conversão do processo. Nessa linha de interdicção, como está explícito no artigo 155 da Lei 621/12, que o pressuposto para a conversão dos autos em tomada de contas é a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. Entendo implícito que, após análise identificando que não há efetivamente dano ao erário, o tribunal poderá ordenar a modificação da natureza do processo da TCE para a natureza original. Ou não tem sentido o entendimento do Tribunal de Contas da União, consoante se vê no Acórdão 700/2012 e Acórdão 1753/2010. Nesse prisma, entendo que no caso em comento deve haver a desconversão ou o retorno dos autos à sua origem inicial, representação. Eis que no âmbito desta fora afastados a multa e o débito, não sendo necessário, portanto, o julgamento das contas dos responsáveis. Conclusão. Pelo ponderado, dissentindo em parte da manifestação técnica e ministerial, voto pela modificação da natureza dos presentes autos para representação e, com base no artigo 329 do
parágrafo 3º da Resolução 26113, pela procedência da mesma, deixando de aplicar multa aos senhores, senhora Eliane Paes, Alexandre de Freitas e Gustavo Pavés e Zoton, e impor ressarcimento pelas razões acima expossadas. Voto ainda com base no artigo 329, parágrafo 7, Resolução 26113, que se recomende à atual administração observar no contrato social a atividade desenvolvida pela empresa licitante quanto ao objeto pretendido pela administração, abstendo-se de promover a inabilitação com fundamento apenas na conferência do CNAE. Da ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam aos responsáveis e ao Ministério Público de Contas. Após transjugar, arquive-se. Devolvo a palavra, tendo em vista divergência. Havendo divergência, coloque em discussão. Pela ordem. Pela ordem. Conselheiro Abudigo. É um processo incomum. Eu identifiquei aqui que esse processo foi convertido em tomada de contas em outubro de 2012, acompanhando o entendimento técnico. E realmente o conselheiro acaba sendo feliz ao identificar que essa conversão aparentemente foi indevida. E por diversas vezes, acho que foi a primeira a trazer isso aqui, foi a conselheira Márcia, traz em plenário processos em que a única divergência é justamente não converter em tomada de contas, aguardando para fazê-lo após a manifestação da defesa e fazê-lo por ocasião do julgamento. Isso tem ocorrido agora em diversas vezes, mas eu percebi que isso aconteceu em 2012, não era comum. Eu ouvi atentamente, mas em face de ser uma situação pouco incomum, muito embora eu acho que nós já tivemos a oportunidade de ter votado aqui a desconversão, eu vou solicitar vistas do presente processo. Vistas do conselheiro Sérgio Abudi. Prossiga, conselheiro Pimentel. Processo 1660-2011. Esse processo tem solicitação de defesa oral. Devolvo a palavra ao senhor aí para solicitar o secretário ilustre. Quanto a esse presente, interessado no processo 1660-2011, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Jaguaré, responsáveis Luiz Cláudio de Freitas, Ailton José Brandão, Roger Gozer Simadon e Roger Antônio Paulúcio M.E. Não se encontra, senhor presidente. Prossiga, conselheiro. Processo 8573-2014. Prefeitura Municipal de Iguaçuí, responsável era Lúcia Costa, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão referente ao primeiro semestre de 2014, posterior arquivamento do feito. Processo 8572, também Prefeitura de Iguaçuí, responsável era Lúcia, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, posterior arquivamento do feito. Processo 5811, Prefeitura do Municipal de Ibiraçu, responsável Eduardo Marozzi Zanotti, prefeito municipal, voto no sentido de que seja emitido parecer de alerta. Processo 1042, Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2012, responsável José Luiz Torres. O presente feito cuida de documentação que for autuada nesta Corte de Contas como Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício 2012.
Voto pelo arquivamento dos presentes autos. Por último, novamente, devolvo a palavra a Vossa Excelência para pedir o ilustríssimo secretário que faça a chamada para a sustentação oral. Enquanto presente, interessado no processo 2915-2009, denúncia, responsável Edecir Felipe. Também não se encontra, senhor presidente. Acabou, senhor presidente. Chegou no final. Muito obrigado pela atenção. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 4402-2014. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 7684-2014. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 9510-2014. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 580-2015. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 3066-2013. Saneamento regular com ressalva, quitação a arquivar. Processo 4618-2009. Vistas, conselheira Budib. Processo 1660-2011. Pregão realizado, segundo pregão realizado, adiado. Processo 8573-2014. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 8572-2014. Saneamento da omissão a arquivar. Processo 5811-2015, alerta. Processo 1042-2012, arquivar. Processo 2915-2009, segundo pregão realizado, adiado. Passo a relatar os processos de minha responsabilidade. Processo 3152-2014. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de João Neiva, exercício 2013. Acompanho na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas. Voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Hélio Campanharo, presidente da Câmara Municipal de João Neiva, exercício 2013, dando quitação ao responsável. Processo 742-2009, eu estou retirando de pauta. Processo 2923-2013. Expediente encaminhado pela Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, acompanhado dos documentos de folha 09197, que são ventiladas possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial 001-2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibatiba. Na ocasião do julgamento, o causídico habilitado nos autos compareceu à sessão de julgamento, onde ostentou oralmente suas razões. Em seguida, os autos retornaram ao NEC para apreciação das alegações aventadas na sustentação oral e nos memoriais. Ato contínuo, foram novamente encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, MPD 04/2015, ratificando na integralidade seu parecer. Concordando em parte com o entendimento da área técnica e em parte com o entendimento do Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos. Primeiro, com base no inciso 2 do artigo 95 e do artigo 99, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
pela procedência parcial da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades. Primeiro, flexibilização de norma regulamentar de trânsito, dispondo sobre segurança no transporte de escolares, item 1.1 da ITC. Segundo, concessão indevida de prazo para regularização junto ao DETRAN, item 1.2 da ITC. Ausência dos termos de autorização dos veículos junto ao DETRAN, item 1.4 da ITC. Ausência de designação do fiscal do contrato, item 1.5 da ITC. Segundo, diante do preceituado no artigo 79, inciso 3, da Resolução TC 18202, rejeitar as razões de justificativas apresentadas para as 4 irregularidades supramencionadas, acolhendo somente a justificativa relativa à concessão indevida de prazo para regularização junto ao DETRAN e, em parte, a justificativa relacionada ao item 1, no que se refere somente à alteração de cláusula após emissão de parecer do procurador jurídico e do controlador interno. Três, com SPEC no artigo 135, inciso 2, Lei Complementar 621/2012, concomitante ao artigo 389 do Regimento Interno, pela combinação de multa individual pecuniária aos senhores José Alcure de Oliveira, Leonardo Davi Alexandrino de Carvalho, no valor de R$3.000, correspondente a 3% de R$100.000, devendo a mesma ser recolhida no prazo de 30 dias. 4. Pela determinação ao prefeito do município de Batiba, que providencie o acompanhamento e o monitor em todos os veículos de quaisquer linhas em que haja transporte de estudantes, do 1º ao 6º ano, independentemente do número de alunos transportados, na forma do artigo 7º da Instrução de Serviço 18/2010. Havendo divergência, coloca em discussão. Vou solicitar a vista, de excelência. Vista, conselheiro Sérgio Abudir. O processo 11.771/2014, ele está sobrestado em virtude da perda subveniente do objeto, que está para ser resolvido com o voto do conselheiro Chamon. Processo 2225/2012 trata os autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, exercício de 2011, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que esse egrégio tribunal julgue irregulares julgue irregulares as contas do senhor Carlos Roberto Rodrigues Moreira, exercício 2011, Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, dando plena quitação ao responsável, na forma do preceituado, artigo 85, da Lei Complementar 621/2012. Vota ainda de que seja extinto processo sem resolução do mérito em relação à senhora Isabel Cristina Sá de Santana, técnica em contabilidade, que assinou as demonstrações contábeis da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro por ilegitimidade da parte. Que seja recomendado ao chefe do Poder Legislativo do município de Jerônimo Monteiro para que observe a devida segregação de funções e o ato formal de nomeação de servidores para realizar levantamentos de inventário. Processo 5808/2015, os autos tratam de relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Apiacá,
relativa ao primeiro bimestre de 2015, responsável Humberto Alves de Souza. Em face do descumprimento da meta bimestral de arrecadação, primeiro bimestre de 2015, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 5812-2015, Prefeitura de Laranja da Terra, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2015, responsável o senhor Joadir Lourenço Marques. Em face da verificação do descumprimento da meta bimestral de arrecadação relativa ao primeiro bimestre de 2015, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 5814-2015, trata os autos de relatório resumido de execução orçamentária Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, primeiro bimestre de 2015, responsável, senhor Eduardo Stur. Verificando o descumprimento da meta bimestral de arrecadação relativa ao primeiro bimestre de 2015, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 6018-2015, Prefeitura de Montanha. Relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2015, responsável Ricardo de Azevedo Favarato. Face do descumprimento da meta bimestral de arrecadação relativa ao primeiro bimestre de 2015, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. É só. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 3152-2014. Regulares com quitação a arquivar. 742-2009, retirado de pauta. 2923-2013, vista conselheiro Abudib. Processo 11771-2014, manter sobrestamento. Processo 2225-2012, regular com quitação, recomendação, extinção sem resolução de mérito para Isabel Cristina Sá, arquivar. 5808-2015, 5812-2015, 5814-2015 e 6018-2015, parecer de alerta. Palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Presidente, eu não tenho processo em pauta, não tinha mais processo no gabinete, aí não precisei. Parabéns a Vossa Excelência. Por isso que eu apresentei aquela petição ontem. Eu estou igual o Camilo Cola, deixa esse homem trabalhar. Esse registro em vez de feriado tá bom. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, 10 de junho, quarta-feira, às 10 horas, está encerrada a sessão.